Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Eu sei que nada me faltará, pois confio naquele que me fortalece. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pelo banho. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Qual é o papel do pastor? Não é cuidar do rebanho? É proteger? É conduzir? A palavra de Deus também diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor. E de certa forma, na nossa vida também é dessa forma. Você imagina quando você chega em algum lugar que você nunca foi e no meio daquelas pessoas estranhas você encontra um rosto conhecido. Como isso é bom, como isso é motivo de alegria e felicidade, porque um rosto amigo é sinal de acolhimento. E assim também acontece conosco. Eu fico imaginando sempre como vai ser o último dia das nossas vidas, quando Jesus voltar. A primeira vinda de Jesus, ele veio para pregar arrependimento. A segunda é para salvar, é sobre salvação. Agora, você imagina você morrer, chegar em algum lugar que você não conhece ninguém, não tem um rosto amigo, não tem nada. Todos que morrerem confiando e acreditando no Senhor serão salvos. E esse acreditar não é simplesmente dizer, olha, eu acredito. Mas a vida de Jesus, ela se torna a nossa vida. Porque através da palavra de Deus, nós somos conduzidos a uma vida totalmente diferente. A uma confiança totalmente diferente. E é uma coisa que às vezes a gente também nem nota. Por exemplo, se você come agora, você concorda que você acabou de comer, você vai se sentir forte, você vai se sentir bem, e o tempo ele vai passando e aquele alimento que está dentro de você, aquela energia, ela vai se consumindo. Até que chega um ponto que faz tanto tempo que você não come que você começa a se sentir fraco novamente. E nós vivemos esse ciclo de comer e vai fazendo. Você sabia que espiritualmente acontece exatamente a mesma coisa? E nós às vezes nem percebemos isso, que aquele cansaço, que aquele desânimo é a fome da alma. Os nossos sentimentos, eles também falam sobre a nossa espiritualidade. Se a gente ir lá no Salmos 23, versículo 3, e é o mesmo salmo que fala que o Senhor é o meu pastor, e eu acho que poucas pessoas vão notar ou vão lembrar dessa frase. Porque até mesmo para mim, que tenho o hábito de ler sempre a Bíblia, essa frase meio que passou batido no meio das outras. Ela diz assim: O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. O Senhor renova as minhas forças. E o que isso quer dizer? Que o Senhor é como nosso alimento. Quando você come, as suas forças são renovadas. Quando o Senhor está conosco, as nossas forças são renovadas. Como eu trago o Senhor para a minha vida? Orando, lendo a palavra, ouvindo louvor, praticando as coisas que Deus diz, pensando nas coisas que são de Deus. E nós já falamos sobre a confiança diversas vezes. E a confiança é justamente aquilo. Eu saber que com Deus tudo vai estar bem, a tal ponto de eu não precisar me preocupar. Quando a gente é criança, você se preocupa com alguma coisa? Você não tem nem ideia da quantidade de coisas que acontecem na vida de um adulto. É boleto, é problema, é trabalho, mas você enquanto criança meio que você está protegido dentro de algum lugar e você nem sabe qual é a situação que seus pais estão passando e muitas vezes você ainda está ali querendo alguma coisa.
E eu tenho certeza que muitas vezes um pai tirou algo de si para poder dar para o filho, e o filho nem sabe disso. Essa relação de confiança, de necessidade, de dependência, ela existe em dois lados, o lado de quem recebe e o lado de quem dá. Eu tenho certeza e eu vejo que as primeiras pessoas que curtem as postagens quando eu posto 5 horas da manhã, 4h30, 5 e pouquinho, na grande maioria são mães que têm bebezinhos pequenos, que muitas vezes estão acordadas porque estavam amamentando ou alguma coisa. Então você percebe que a gente, enquanto criança dependente, nem imagina do papel que os nossos pais tiveram na nossa vida. E depois a gente cresce e acha que é autônomo, que os nossos pais não têm importância, que meu pai é velho, que meu pai não entende. Começa a problematizar e a culpar eles de todos os tipos possíveis de trauma. Concordo que, enquanto pais, e muitas vezes sem Deus, fica difícil oferecer algo bom para alguém, não apenas para um filho. E olha que para um filho a gente se esforçaria para favorecer, porque a gente favorece realmente as pessoas que nós amamos. Deus é um pouquinho diferente de nós. Deus, ele é imparcial. Ele não favorece pela afinidade, ele favorece pela justiça. Então cada um tem aquilo que merece, cada um colhe exatamente aquilo que planta. E nesse mesmo salmo que nós lemos 23, Deus diz: e me guia por caminhos certos. Não tem como eu ser justo se eu não for guiado por Deus, porque nem sempre aquilo que eu vou fazer vai favorecer 100% das vezes o meu interesse. Na maior parte do tempo, nós estamos favorecendo o interesse de Deus. Um exemplo disso: quando você encontra uma pessoa, sei lá, de repente está em dificuldade, alguma coisa, e você ajuda essa pessoa, qual é o interesse disso para a sua vida? O que você ganha com isso? Não ganha nada, muito pelo contrário, você perde. Isso aos olhos deste mundo. Mas quando a gente olha aos olhos de Deus, Deus olha a nossa obediência, Deus vê a observância da palavra, vê que o Espírito Santo pode contar com a nossa vida para agir na vida de outras pessoas. E isso é muito bom. Ontem eu estava conversando com a minha mãe e ela me perguntou sobre por que existe, às vezes, que pessoas que chegam em nós, que nós não conhecemos, e elas entregam algum tipo de revelação de Deus. Coisas que muitas vezes estavam na sua oração, nos seus pensamentos, no seu coração, e que você nunca tinha contado aquilo para ninguém. E aquela pessoa estranha chega e fala sobre essas coisas com você. Uma coisa que nós precisamos entender é que Deus, ele é Espírito. E quando existe uma pessoa com fé e com obediência, esse Espírito, ele pode vir no nosso corpo e usar de nós para conversar, entregar um recado para essas pessoas. E através disso, a fé dessa pessoa ela ser fortalecida. Talvez Deus possa usar de você um dia. Você que muitas vezes não se sente nem digno. Você que pede oração para todo mundo. Quem sabe um dia vai orar pelos outros. Você que se sente fraco. E nós voltamos de novo na palavra. Por que eu me sinto fraco? Porque eu não me alimento. Será que se o outro comer, alimenta a minha barriga? Será que quando o outro ora para mim, alimenta a minha fome? Ou é melhor que eu ore também? Talvez para expulsar um demônio, algum tipo de coisa, né? Talvez num momento que a pessoa ela não pode. Mas eu acho que tem formas melhores. Principalmente, eu sei que no começo você acha que você tem que fazer um Pai Nosso, assim, uma oração modelo. Se a gente olha a oração do publicano e do fariseu, ele apenas diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou um desgraçado. Essa é a oração dele. E Deus disse: olha, eu vou atender esse. Por quê? Porque orou com o coração e orou com a verdade. Orar é reconhecer, orar é falar com o Senhor. Orar é a gente notar que dentro da nossa vida, o tempo ele vai passar, mas Deus ele vai permanecer. Deus ele é atemporal. E uma coisa que é,
Quando nós somos conduzidos pelo caminho certo, uma coisa eu tenho certeza: nós nos tornamos justos, defendendo o que é certo, defendendo aquilo que Deus acredita, não por interesse. Tem gente que defende as coisas porque tem interesse, recebe alguma coisa. Isso não vale. Porque eu queria saber o que ela, no dia da morte dela, como que ela vai carregar essas coisas que ela recebeu por interesse, porque o amor ela não vai. As coisas que são de Deus ela não quis, ela preferiu abrir mão. É o Judas. Olha, tá aqui as moedinhas tuas. Toma Jesus aqui, vai, eu prefiro as moedas. E aí? Vai levar como, Judas, as moedas suas? Não vai. Então nós precisamos começar a perceber que nós já tivemos tempo demais para viver a nossa maneira. E eu sempre faço a mesma pergunta: você é feliz? As coisas estão dando certo na sua vida? Você sente orgulho das coisas que você faz? Você já viveu essa experiência que eu acabei de relatar, de Deus usar de você para entregar um recado para outra pessoa? Eu vejo que dentro das coisas que a gente gostaria de fazer em vida, escrever um livro, plantar uma árvore, ter um filho, eu colocaria também ser usado por Deus, ter intimidade com Deus. E aí? Até uma pessoa que não acredita em nada poderia fazer essas outras coisas. Mas e servir ao Senhor? Se a gente ir lá em Salmos 37, versículo 25 e 26, essa palavra ela traz uma tranquilidade sobre o que nada vai nos faltar. Por que nada vai nos faltar? Primeiro, porque o Senhor é o nosso pastor, porque nós vamos nos alimentar da palavra de Deus, então vamos estar sempre fortes e nós vamos andar pelo caminho certo. Por andar no caminho certo, nós nos tornamos justos. E o tempo vai passar e algumas coisas nós vamos observar sendo justos. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Olha que o comportamento desse pai, dessa pessoa, não apenas traz para a sua vida prosperidade, mas uma prosperidade a tal ponto que ele pode ser generoso com outras pessoas, emprestar sem sentir que está deixando de ter algo, fazer com boa vontade. Seus filhos não mendigarão o pão. E às vezes a gente vê gente mendigando para a rua. Será que o pai dessas pessoas era um justo? Será que eles tomaram boas decisões? Eu não quero culpar o filho. E eu não quero culpar ninguém. Eu sei que essa condição de mendigo ou condição de dependência é criada. Hoje eu estava olhando o rapaz que sempre está lá na padaria pedindo moeda, pedindo as coisas, e algo me veio assim que é curioso. Da onde ele tira é como se fosse uma marmita de isopor. Ele guarda aquilo, e eu notei que tinha 2, 3 juntas, estava limpa. Então ele deve ter comprado um saco para guardar, para onde ele for, aquilo ele guarda. Aquilo é a ferramenta de trabalho dele. Porque às 6 da manhã, onde você arrumar uma tampa de marmita para colocar, pedir moeda? Então aquela vida que ele criou já está na dele. Ele não tem intenção de sair daquilo. E até quando alguém vai continuar ajudando? Até quando? Você será que às vezes não está que nem ele? Se acomodou com as coisas em volta? Não tem o que você tem, mas sempre alguém está te dando alguma coisa. Depende da boa vontade dos outros. Ao invés de você viver como um justo que não mendiga o pão, vive aí mendigando amor na porta de todo mundo. Vive como se a sua vida não tivesse valor. Como se não fosse filho ou filha de um Deus que te ama. Será que não passou a hora dessa humilhação? Será que isso é o sonho de Deus para a sua vida? Será que você precisa disso? Eu acho que não. Eu acho que não. Talvez você tenha medo, tenha insegurança. Todos esses sentimentos são contrários a pessoas de quem não tem confiança. E esse mesmo Salmo 23, ele vai dizer lá na frente: ainda que eu ande
no vale das sombras da morte, nada temerei, pois o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Então nós temos um pastor que, ainda que nós andamos por caminhos que nós não conhecemos, ele está conosco, ele nos protege, ele nos abençoa, ele nos guia, ele nos alimenta, ele supre todas as nossas necessidades. Então, nesse caminho de andar com o pastor, muitas vezes algumas pessoas elas vão ficar pelo caminho. Por quê? Porque elas não querem ser ovelhas, elas querem ser lobos, elas querem devorar o rebanho, elas querem separar, elas querem apartar. Essas fogem do pastor, elas não são. Então, quando a gente coloca os nossos interesses à frente dos interesses de Deus, fica muito complicado, fica muito difícil. Mas essa palavra, ela anima. Nunca vi um justo desamparado. Então, talvez você se sinta um tanto quanto abandonado. Não é que Deus te abandonou, é que a tua fé ainda é pequena demais. Quando a gente começa a olhar no Evangelho, e Jesus ele começa a falar sobre uma pequena semente de mostarda, que alguém vai lá e coloca na terra, e essa pequena semente, ele faz a comparação ao reino de Deus. Ele diz assim, ao que se compara o reino de Deus? A uma semente de mostarda? E você coloca uma semente tão pequena e ela se torna uma árvore tão grande. Na nossa vida, as coisas de Deus também são exatamente assim. Muitas vezes o interesse vem através de um versículo, algo tão pequeno. Mas aquele versículo ele traz tanto conforto, traz tanto alento, traz tanta paz, que nós conseguimos abrir os olhos. E quando nós abrimos os olhos, nós encontramos um pastor, uma direção, alguém que se importa conosco, alguém que quer estar conosco não apenas nessa vida, mas durante toda a eternidade. Por quantas e quantas vezes alguém não te abandonou, não te esqueceu, não mentiu para você, não te enganou. Procura você quando tem algo que é do interesse dele, só se não é do interesse, só sabe chamar para as coisas ruins, ou quando precisa resolver algo que ele não sabe, quando é coisa boa não se divide. Mas isso não tem problema nenhum, porque maior é aquele que serve do que aquele que é servido, porque aquele que serve tem algo a oferecer, aquele que é servido não tem nada. Não é à toa que Jesus veio para servir na condição de servo, e nós nos espelhamos nele, nos seus ensinamentos, na sua palavra, em tudo que ele viveu, passou e ensinou. A dificuldade que você passa é o pecado que você não quer abrir mão. Aquela teimosia de continuar insistindo, de achar que alguém tem que te pagar alguma coisa. Deus, ele disse, olha, eu nunca vi o justo mendigar. Qual é a forma disso? De repente, através do trabalho, de repente, ele vai prover. Eu não tenho que dizer para Deus como ele vai fazer. Eu apenas concordo e aceito que ele vai fazer. O pasto que a gente, enquanto ovelha, come é indiferente. Deixa ele escolher. O importante é o alimento. E isso não vai nos faltar. Amém? Às vezes você escuta esse áudio, recebe pelo WhatsApp, nem sabe de onde que veio, nem sabe para onde que foi. Meu nome é Gabriel Binato. Se você pesquisar, por exemplo, no Telegram você me encontra, no Facebook você me encontra, no Spotify você me encontra. E além do devocional diário, todos os dias eu posto essa frase no Facebook e as pessoas vão lá e pedem versículos. Um versículo, por favor. E eu respondo a todas as pessoas que pedem. Então esse pequeno gesto de você poder dar uma resposta muitas vezes, às vezes pode sair certo, às vezes não, mas deixa Deus trabalhar e deixa Deus agir. E no Spotify também existe uma playlist, que todos os dias eu coloco um louvor, para que assim você possa alimentar o teu espírito, alimentar o teu entendimento e louvar o Senhor. Ao invés de ficar deixando aquele sertanejo, o eletrônico, um rock 24 horas por dia ou na rádio, vamos louvar o Senhor. Será que não é melhor a gente trazer o Espírito Santo para perto de nós do que deixar essas outras coisas? Se nós vivemos uma batalha espiritual, é muito sábio isso, muito sábio. E eu espero que de alguma forma eu possa estar ajudando vocês a fortalecer a sua fé.
não recebo nada por isso, nem quero receber nada por isso, nem tenho intenção de ser famoso, nem nada. Para mim, a maior vitória que eu posso ter é que dentro da tua casa, o Senhor possa sentar na mesa com você, dentro do teu trabalho, o Senhor possa estar com você, dentro dessa vida, o Senhor possa também estar com você, para que o nome de Jesus seja exaltado em todos os cantos, em todos os lugares e em todos os momentos. Por quê? Porque esse é o meu propósito e esse é o meu chamado, e muito me alegra todas as vezes que eu posso servir da forma que Deus quer que eu sirva. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.